leitura da palavra de Deus. E hoje a mensagem está baseada no livro de Jonas. Está baseada no livro de Jonas. E o título do sermão dessa noite é O Amor de Deus por Todas as Pessoas. O livro de Jonas é um livro, sem dúvida nenhuma, um livro extraordinário. No livro de Jonas, nós encontramos o evangelho revelado através da experiência de Jonas. E é por isso que eu dei aqui o título, a mensagem dessa noite, de O Amor de Deus por Todas as Pessoas. Porque neste livro pequeno do Antigo Testamento, nós encontramos ali Deus revelando o seu amor. E Deus revelando o seu amor de maneira incondicional. Deus revelando o seu amor a pessoas que aparentemente não mereciam. E mesmo assim, Deus amou e salvou. Isso é o evangelho revelado ali através da experiência de Jonas. É o mesmo evangelho que aparece no Novo Testamento. Quando então nós vemos, por exemplo, lá na epístola de João, no capítulo 3 e no verso 16, o apóstolo São João declarando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa maneira, Jonas, no Antigo Testamento, serviu como um tipo de Cristo, porque Jonas devia levar a Nínive, que era uma cidade perdida, a esperança e a salvação. Desse mesmo modo, Jesus veio a esse mundo perdido e trouxe esperança para cada um de nós e a salvação. Então vamos à história de Jonas. Vamos começar lendo aqui. Eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia. Você está aí com a sua Bíblia? Vou pedir para você erguer aí a sua Bíblia bem alto, né? Erga aí a sua Bíblia, você que está em casa, que está aí nos acompanhando. Se você está pelo Facebook, busque aí a sua Bíblia, ainda dá tempo de você pegar aí a sua Bíblia, né? Para nós lermos o texto da palavra de Deus nesse momento. Abre então aí a sua Bíblia em Jonas. Jonas, no capítulo 1, e nós vamos ver aqui dos versos 1 em diante. Você encontrou aí? Então vamos ver aí o texto de Jonas. Vamos ler aí o texto de Jonas nesse momento. Você encontrou? Se você encontrou aí em casa, diga um amém bem forte. Diga um amém bem forte aí na sua casa. Encontrou? Que ótimo. Então, nós vamos ler aí o texto na sequência, tá bom? Então, nós vamos ler aí o texto na sequência. Então, abra aí e leia Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs. Até aqui. O verso continua, mas eu peço por gentileza que você pare a leitura por aí. Logo mais, nós iremos ler o restante do livro, tá ok? Então veja que Jonas, ele foi um profeta que viveu entre o ano 760 ou após o ano 612 antes de Cristo, mais ou menos entre estas datas que eu apresentei aqui. Esse foi o período em que Jonas, o profeta, viveu. E a Bíblia diz que ele era filho de Amitai. Nesses primeiros versos, o primeiro verso diz que Jonas era filho de um homem chamado Amitai. Se você abrir a sua Bíblia, você pode anotar aí e ler mais tarde.
Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 14, e no verso 25, anote aí para você ler depois. Lá nesse capítulo de 2 Reis, é dito que este homem e que o profeta Jonas, né, eles viviam num vilarejo chamado Gat-Hefer. Esse vilarejo ficava a cerca de 5 quilômetros da cidade, do local que mais tarde viria a ser conhecido como Nazaré. Então, a cidadezinha ou vilarejo em que Jonas vivia era uma cidadezinha muito pequena. E ali vivia ele nesse vilarejo chamado Gat-Hefer. E Jonas, o nome Jonas significa pombo. O nome Jonas significa, então, pombo. É o nome que foi dado a esse profeta, né? E que representava muito bem a sua personalidade, o seu jeito de ser. E veja que Jonas, a história de Jonas, o profeta Jonas, tem uma particularidade interessante, que Jonas foi o único profeta aí do Antigo Testamento que foi enviado aos gentios. Porque todos os profetas que foram chamados aí no Antigo Testamento, todos eles foram chamados para pregar a nação de Israel. Ou eles pregavam para o povo judeu, ou pregavam para o povo que habitava em Samaria, ou seja, o povo de Israel. Mas Jonas recebeu uma missão diferente. Foi o único profeta do Antigo Testamento que recebeu a missão de ir a um povo estrangeiro. Ele não deveria ir à nação de Israel, mas ele foi chamado por Deus para ir e pregar aos ninivitas, que era um povo pagão. E Jonas deveria empreender, então, uma viagem de cerca de 1.300 quilômetros, da cidadezinha onde ele vivia, Gat-Hefer, até a cidade de Nínive, era uma distância de cerca de 1.300 quilômetros. Mas retomando aqui o texto bíblico, no verso 3, nós lemos que logo após Deus ter dado uma ordem, Deus, no verso 2, disse a Jonas, vamos ler aqui o verso 2 novamente, dispõe-te, disse Deus para ele, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Veja que Jonas devia clamar contra a cidade de Nínive. Ou seja, a mensagem de Jonas era uma mensagem de repreensão. Ele deveria ir até essa cidade estrangeira, era uma cidade onde os homens eram considerados pagãos, e ele deveria, então, repreender o povo dessa cidade. É exatamente isso que Deus diz para ele fazer. E no verso 3, nós lemos apenas a primeira parte do verso 3, que disse assim, Jonas se dispôs. Se nós parássemos a leitura aí, nós poderíamos acreditar que Jonas era um homem extremamente obediente a Deus, não é verdade? Deus mandou e ele logo se dispôs. Se a leitura fosse cessada, se nós cessássemos a leitura nesse ponto, nós teríamos a ideia de que ele atendeu imediatamente a ordem de Deus e saiu para cumprir a missão. No entanto, ao lermos o restante do verso, nós vemos o seguinte, mas, veja só, para fugir da presença do Senhor para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja só, a Bíblia diz que ele se dispôs.
mas para fugir da presença do Senhor. Agora eu pergunto para você que está nos acompanhando aí pela internet: é possível alguém fugir de Deus? É incrível isso, não é? O ser humano muitas vezes procura fugir de Deus. E talvez você que está aí me ouvindo, em algum momento tentou fugir de Deus, tentou fugir do seu compromisso com Deus, tentou fugir da sua fé, tentou de alguma maneira deixar a Deus. Mas é possível fugir de Deus? Não é possível. Aonde quer que você vá, o Senhor está ali. Deus está em todo lugar, em toda parte. É impossível alguém fugir da sua presença. Jonas, sendo um profeta, um servo de Deus, deveria saber disso, não é verdade? Mas ele não quis atender o convite de Deus, ele não quis atender o apelo de Deus. E você já parou para pensar o porquê é que Jonas não quis atender o convite, a ordem de Deus? Talvez por conta do povo assírio. Eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre os assírios. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas particularidades da cidade de Nínive, para que vocês possam entender o porquê Jonas não quis atender a missão que Deus lhe deu. Vejam só, primeiro, a distância. Vocês estão vendo aí esse mapa? Eu coloquei aí nesse mapa a cidade lá de São Pedro da Aldeia como referência e a cidade de Brasília como ponto de chegada. Então, a distância que Jonas deveria percorrer era um trecho de cerca de 1.300 quilômetros. Seria mais ou menos a distância aqui da cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, até Brasília, no Distrito Federal. Vocês já imaginaram alguém ter que percorrer uma distância tão grande como essa para ir pregar o Evangelho? Eu sei que alguns talvez não se dispõem nem para pregar para o vizinho que mora do lado, né? Quem dirá a alguém que está numa distância assim tão grande? Mas Deus disse para Jonas empreender uma viagem dessa natureza, uma viagem de cerca de 1.300 quilômetros, lá de Gat-Hefer, o lugar onde ele morava, até Nínive. E ele deveria percorrer ali os seus 1.300 quilômetros para pregar, então, a cidade. Vejam só aqui as muralhas da cidade. Essas são fotos reais das reconstruções lá do sítio arqueológico de onde foi a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma das grandes cidades da antiguidade. E aqui vocês podem ver uma reconstrução desta cidade. A cidade de Nínive ficava onde hoje é o Iraque. Aqui nós vemos que as muralhas da cidade eram enormes para os padrões daquela época. E aqui vocês podem ver algumas esculturas, né, em alto relevo, entalhados aqui em pedra. Essas esculturas são reais e mostram que o povo de Nínive era um povo guerreiro. Eles eram temidos por serem guerreiros. E os assírios eram um povo conquistador. Eles desenvolveram ali um império. E a capital se chamava Nínive. E os assírios, eles dominaram ali boa parte do Oriente Médio. Eles conquistaram muitos reinos, muitas cidades. E eles eram conhecidos por serem um povo muito cruel. Eles eram cruéis
para com as pessoas que eles conquistavam. E aqui vocês veem um outro entalhe em pedra, em alto relevo. Esses também são reais, são figuras que estão em museus hoje e são daquela época. E aqui nós vemos hebreus do povo de Jonas, que foram capturados pelos assírios, e os assírios os obrigavam a tocar os seus instrumentos musicais. Aqui nós vemos uma outra entalhe. Esses são filisteus, que foram capturados pelos assírios, pelos ninivitas. E eles eram cruéis. Vejam só aqui nessas figuras a maneira como eles transportavam os prisioneiros. Esses aqui eram filisteus, que foram capturados pelos ninivitas, pelos assírios. E olha só como eles transportavam os presos. Eles amarravam os presos pelo pescoço, todos eles estavam aí amarrados pelo pescoço, vocês podem ver uma linha passando pelo pescoço dos prisioneiros. Os prisioneiros eram transportados sem roupa, desnudos. Outra característica é que eles costumavam deslocar os braços dos prisioneiros. Eles deslocavam os ombros, os braços, e isso causava uma dor intensa. E desse modo, com os braços deslocados, os prisioneiros não tinham como escapar-lhes. Aqui vocês veem uma outra ilustração, também entalhada em pedra e daquela época. Aqui nesse entalhe, pode-se ver aqui a conquista da fortaleza judaica de Laquis. Essa batalha ocorreu no ano 701 a.C. E nessas imagens aparecem os assírios empalando os prisioneiros. Eles colocavam ali uma espécie de espeto e espetavam as pessoas pela barriga. Dá para ver ali pelas imagens que eles espetavam os prisioneiros pela barriga, matando assim os seus prisioneiros de maneira cruel. E essas pessoas aí que estavam sendo mortas eram do povo de Jonas. Então vejam vocês que os assírios eles eram um povo cruel. A história registra que quando eles prendiam ali aos povos conquistados, muitos eram sacrificados aos seus deuses pagãos. E eles costumavam arrancar ali as unhas dos prisioneiros, arrancavam os dentes, arrancavam o nariz, cortavam a língua, eles queimavam as pessoas nos altares do sacrifício dos seus deuses. Então, quando um prisioneiro caía nas mãos deles, eles torturavam muitas vezes até a morte. E Jonas sabia disso. Muitos do povo de Jonas haviam sido levados como escravos e alguns tinham se passado por um tratamento dessa natureza. Agora sim, depois de conhecermos aí um pouco da arqueologia, da história, nós podemos então entender o porquê Jonas fugiu. Porque Jonas fugiu para não ir pregar a esse povo. Será que se você fosse chamado por Deus, você iria? Será que você iria ir pregar a um povo assim tão terrível que o ameaçaria de morte ou coisa parecida? Talvez foi por isso que Jonas fugiu. Vamos continuar então aqui a leitura da palavra de Deus para nós vermos então como foi essa fuga de Jonas. No verso 4, na sequência aqui da nossa leitura, diz que quando Jonas fugiu, no verso 3, aliás, vamos continuar aqui a leitura do verso 3, melhor dizendo. No verso 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis.
Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vejam que ali naquele momento, quando Jonas embarcou, ele estava fugindo de Deus. A Bíblia diz que o mar se agitou. Deus fez com que o mar se agitasse. E Jonas, então, e todos os marinheiros ali estavam correndo o risco de vida. Eles estavam correndo o risco de morrerem. E Deus havia mandado aquele vento, aquele mar, que o mar se ajeitasse. E na sequência da leitura, nós vemos que mais tarde Jonas revelou aos marinheiros, ainda no capítulo 1, Jonas revelou aos marinheiros o porquê aquele mar estava agitado. E os marinheiros lançaram Jonas ao mar. O mar se acalmou. A Bíblia diz que um grande peixe foi deparado para que engolisse a Jonas. Se você abrir aí a Bíblia, no verso 17, capítulo 1, verso 17, diz que Deus fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. Tão logo ele foi lançado ao mar. No verso 17, diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A partir do capítulo 2, começa então uma oração de Jonas. No capítulo 2 diz que Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe. Mas seria possível uma coisa desse tipo, dessa natureza? Um homem ser engolido aí por um grande peixe? Na atualidade, nós não conhecemos nenhum peixe que tenha condições de engolir um ser humano inteiro, né? Nós não conhecemos aí nenhum peixe que tenha condições de fazê-lo. No entanto, eu fiz aqui uma pesquisa, né? E procurando alguns dados para nós descobrirmos aqui se há algum animal marinho capaz de engolir um ser humano. E eu descobri o seguinte, que existem alguns registros oficiais do Almirantado Britânico que contam a história do senhor James Barclay. Esse senhor James Barclay, ele era um marinheiro britânico e ele estava a bordo do navio Estrela do Oriente em fevereiro do ano de 1891. E eles estavam ali a centenas de quilômetros a leste das Ilhas Falkland. Isso está registrado lá nos registros oficiais do Almirantado Britânico. Portanto, é um documento oficial. E diz que esse navio era um navio baleeiro, e eles estavam à caça de baleias. E uma baleia foi arpoada por eles nessa data, e vários homens foram ao mar num bote para tentar puxar a baleia. Mas disse que esses homens que foram no bote acabaram caindo no mar quando a baleia deu um tranco no bote. E muitos desses homens não foram encontrados mais. O resgate veio para tentar salvar ali os homens, mas vários deles não encontraram mais. E dentre eles estava o senhor James Barclay, entre os desaparecidos. Mais tarde, a baleia que foi arpoada, estava ferida, ela veio a flutuar. E quando ela flutuou, os homens, então, recolheram a baleia e ela foi, então, cortada.
E quando eles cortaram a baleia, quem é que eles encontraram dentro do estômago do animal? Estava ali o senhor James Bartley, né? E diz que ele ficou ali todo manchado, a sua pele ficou toda manchada com os sucos gástricos do animal, né? E ele então passou muitos dias com muita febre e em coma, desacordado. E depois de muitos dias desacordado, ele então voltou a si e ainda viveu até o ano de 1909, quando ele faleceu, e a sua sepultura está lá na Inglaterra, né, no Reino Unido. Lá está então a sua sepultura. E na sua sepultura, na sua lápide, né, está escrito assim: Senhor James Bartley, o moderno Jonas. O moderno Jonas. Veja que essa é uma história que aconteceu em tempos mais recentes, né? Mais precisamente aí no século XIX, né? E no final do século XIX, e esse homem viveu até o início do século XX, mesmo depois de ter passado por essa experiência. Agora veja, nós não sabemos se realmente foi uma baleia que engoliu Jonas, né? Nós não sabemos. Nós sabemos que a epiglote de uma baleia não é capaz ali de passar um ser humano. Mas existem vários relatos, não apenas esse do senhor James Bartley, mas existem vários relatos até mais recentes de pessoas que de algum modo foram engolidos por uma baleia. Nós não sabemos se esse foi o caso de Jonas, mas a palavra de Deus nos diz que um grande animal marinho engoliu a Jonas. Esse foi o fato. E Deus fez com que esse animal engolisse a Jonas. E no capítulo 2, no verso 1, diz que do ventre desse peixe, Jonas orou ao Senhor. E o capítulo 2 todo vem descrevendo a oração de Jonas. Jonas faz aqui uma confissão do seu pecado. E ele pede a Deus que o livre da morte, que Deus o livre daquela morte terrível ali no ventre daquele animal, nas profundezas do mar. E Deus atendeu a oração de Jonas. Talvez eu esteja falando aí para alguém que esteja precisando de uma bênção urgente. Talvez eu esteja falando para um amigo aí, que está nos acompanhando aí através da internet, e que está angustiado, está aflito, e que está precisando nesse momento da bênção de Deus. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que atendeu a Jonas no ventre daquele grande peixe, aquele homem desobediente que estava fugindo de Deus, o mesmo Deus misericordioso que atendeu a Jonas e o salvou e o livrou das garras da morte, é o mesmo Deus que tem poder para socorrer e para livrar e para salvar Amém. Você e a sua família. Amém. Glória a Deus. Confie nisso. Confie no Senhor. O nosso tempo não nos permite lermos toda a história, mas depois você poderá ler todos os capítulos da história aí de Jonas. Essa narrativa é muito interessante. No final aí da história, os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se converteram dos seus pecados. Todo o povo se converteu dos seus pecados. Nós não sabemos quanto tempo durou essa conversão, esse arrependimento, essa mudança, não é? A Bíblia não descreve, mas o fato é que, pelo menos naquele momento em que Jonas pregou, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles pediram perdão a Deus. A Bíblia chega a dizer que desde os animais até o rei, todos jejuaram, pediram perdão a Deus, confessaram os seus pecados. E a história de Jonas termina de maneira interessante, porque quando nós analisamos aí toda a história, toda a narrativa,
nós percebemos que, desde o início do livro, todos obedecem a Deus. No início da história, o vento e o mar obedeceram a Deus, porque Deus determinou que o vento soprasse, que o mar se agitasse, e eles obedeceram. Depois Deus ordenou para que o grande animal marinho engolisse a Jonas, e este também obedeceu. Na história, nós vemos que os marinheiros que estavam ali conduzindo aquele navio, quando receberam a ordem de Deus para lançar Jonas ao mar, também obedeceram a palavra de Deus. Mais tarde, aqui nessa mesma história, nessa mesma narrativa, os ninivitas ouvem a palavra de Deus e imediatamente eles também obedecem a palavra de Deus. Aqui na narrativa, o único que é desobediente até o final da história é Jonas. Jonas, o profeta, é o único resistente à palavra de Deus. É o único que resiste. É o único que demora a entender a graça de Deus. É o único que resiste à misericórdia de Deus. Na história aqui, Jonas queria que os ninivitas fossem destruídos. Jonas queria que o povo de Nínive se acabasse, fosse destruído. Mas Deus revelou o seu amor, a sua misericórdia, perdoando aquele povo, mesmo eles sendo pagãos. Deus os perdoou, Deus os amou e usou Jonas para que esse milagre acontecesse. Isso nos mostra que nós não devemos ser como Jonas, resistentes à graça de Deus, resistentes ao chamado de Deus. Nós devemos entender que Jesus ama todas as pessoas, incondicionalmente. Amém. Ainda que essas pessoas sejam, quem sabe, aos nossos olhos sejam más, ainda assim Jesus as ama e quer salvar a todas elas. E essa é a missão de todos os seguidores de Cristo. Amar incondicionalmente, amar a todos, lutar pela salvação de todos. Essa é a grande lição que nós encontramos aqui no livro de Jonas. O amor de Deus por todas as pessoas. E eu quero destacar aqui também, como hoje é um culto de oração, eu gostaria de destacar aqui também a oração de Jonas, que apesar de ter sido resistente ao chamado divino, ainda assim Deus atendeu-lhe a oração, quando ele clamou a Deus por socorro. Então, amigo, você que está aí nos ouvindo em sua casa, não fique pensando que Deus não tem uma bênção para você, ou que Deus não está ouvindo a sua oração. Alguns aí talvez estejam pensando assim, mas Deus não me ouve, eu estou passando por tantos problemas, eu passo por tantas angústias, eu leio a Bíblia, eu rezo, eu oro, eu peço a Deus, e eu vou à igreja, mas eu continuo vivendo em angústias. Não duvide de Deus. Lembre-se que Deus deu a ordem e o mar se agitou. Deus deu a ordem e o vento soprou. Deus deu a ordem e o grande peixe tragou a Jonas. Deus deu a ordem e os marinheiros obedeceram. Deus deu a ordem e os ninivitas se arrependeram. Esse mesmo Deus vai ordenar sobre a sua vida as bênçãos, amém, a salvação e a graça. Creia, confie no Senhor, amém, porque Ele tem poder para salvar você e a sua família. Amém. Ele tem poder para abençoar você e a sua casa. Amém. Confie no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele. E o mais, Ele fará. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite.
e até mais, se Deus quiser. No sábado que vem, a nossa reunião será pela manhã, às 10h30 da manhã, tá ok? Aliás, às 10 horas da manhã, melhor confirmando. Às 10 horas da manhã, nós teremos aí a nossa escola sabatina. Nesse sábado, nós iremos fazer um pouco mais tarde, às 10 horas, nós iremos fazer aqui a transmissão pelo Facebook. Porque antes, das 8 até as 10, a Associação Rio Fluminense, da Igreja Adventista, aqui no estado do Rio, estará então fazendo uma transmissão. Então, nós iremos assistir das 8 às 10 a transmissão, feita pela Associação Rio Fluminense, e na sequência, nós teremos aqui a nossa escola sabatina às 10 horas pelo Facebook, tá bom? Então, você está convidado a assistir, tá bom? Então, um abraço aí para todos vocês que nos acompanharam. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Andressa, lá da Bahia, né? Ela está aqui mandando um abraço, é a mãe da Dilma, né? Ela está pedindo aí um abraço para a mãe dela. Um abraço aí para a dona Dilma, né? Lá no povoado de Caimbé, né? Um abraço aí para vocês. E para todos os demais que estão nos acompanhando, um abraço a todos vocês. Vamos fazer uma oração para nos despedirmos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração para nos despedirmos. Oremos. Santo Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e pela tua bondade. Amém. Hoje, através de tua palavra, nós aprendemos um pouco mais sobre a história de Jonas, o profeta, e nós vimos que este homem foi chamado por Deus, mas resistiu ao chamado do Senhor. Hoje, muitas vezes, nós também somos resistentes. E muitas vezes, Senhor, deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Mas hoje, nós te pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito desperte o nosso coração. Amém. Para que estejamos sempre atentos ao teu chamado. Amém. Para que a nossa alegria e o nosso prazer seja sempre cumprir o teu querer. Amém, Senhor. Também, Senhor, vimos na narrativa da palavra do Senhor desta noite que o Senhor atendeu a oração de Jonas, apesar dele ter sido desobediente. Por isso, nós também, nesta noite, Senhor, te pedimos que atendas às nossas preces. Amém. Que tenhas misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados e nos dando, Senhor, a tua graça, a tua bênção. Jesus. E agora, nos despedirmos aqui de todos os nossos irmãos que nos acompanham através dessa live, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, uma boa